Irmãos e irmãs em Nosso Senhor, certamente vocês notaram o teor das palavras do Senhor neste domingo. Estamos no 5º domingo do tempo comum, passadas as festas do Natal, entrando no Ano Novo. Então, neste domingo, a igreja nos coloca diante da disposição divina de chamar pessoas do seu povo para cumprir o seu serviço, o serviço da misericórdia e da salvação nossa. Portanto, Deus age sempre através da disposição de homens e mulheres chamados para formar o seu povo e para prestar o serviço necessário. Por isso a palavra igreja, que é uma palavra estrangeira, significa comunidade dos chamados. Porque todos fomos chamados. Desde que nossos pais nos apresentaram para a comunidade da igreja e pediram nosso batismo, fizemos parte do povo de Deus. Estamos fazendo parte enquanto vocacionados para ser povo de Deus. E isso já é o primeiro chamado. Depois, se o Espírito Santo, que governa a igreja, que é a alma da igreja, se ele inspira cada um ou cada uma de prestar o serviço, então poderão ser chamados a se oferecer para prestar serviços. Porque, como vocês sabem, numa comunidade eclesial tem muito serviço. Primeiro, o cuidado dos necessitados. Cuidado dos necessitados, principalmente os membros da comunidade. Depois, o ensino. Porque a vida cristã, ela não cai do céu prontinha. Você precisa buscar se aprender os mistérios, as coisas de Deus, os mandamentos, a vivência na sociedade, no mundo, em casa, na família. Isso também não nasce conosco. Nós nascemos muito crus. Então é preciso que haja disposição de ensino, a começar com os pais, é claro, porque a melhor escola sempre é aquela doméstica, quer dizer, aquela aprendida no colo, debaixo do teto de casa, em volta da mesa da casa. Depois vem as outras escolas que cooperam, melhoram e aperfeiçoam o ensinamento. Então, a igreja é uma comunidade de servidores, ou de pessoas dispostas para o serviço. Ninguém é dono do serviço. A hora que não tiver condição, muito obrigado pela confiança, tchau, vou descansar. E passa o serviço para outro. Ninguém é proprietário do serviço, porque o Senhor é o proprietário. Aí cada um vai se dispondo conforme o seu talante e conforme o seu tempo. Pessoas, muitas não têm condição. Às vezes falta o dom necessário, outras vezes falta tempo. Outras vezes o próprio serviço da própria vida costuma ser pesado. Mas o importante é que estejamos a serviço. Vejam hoje, por exemplo, no Evangelho. Jesus aproveitou aquela multidão em volta dele ali na praia do Mar da Galileia, subiu num barco para aproveitar a acústica da água, sentou e começou a ensinar. Vocês sabem que a água ajuda a emissão do som para a multidão que estava na praia. Feito isto, chamou Pedro, que era o dono do barco. Ele conhecia o barco de Pedro. Esse barco representa nós, a igreja.
Então, toca o barco para as águas mais fundas, vamos pescar. Pedro explicou assim: olha, já passamos a noite inteira tentando, mas já que é tu que está mandando, vou fazer. E aí acontece esse famoso milagre de 2 barcos cheios de peixes, que foram alcançados pela voz do Senhor. Leva o barco para águas mais profundas. Então é claro, irmãos e irmãs, que nós não podemos pescar na água rasa. É preciso procurar águas mais produtivas, ou mais capazes de dar resultado ao empenho de pescar. No final, o que diz Jesus? De hora em diante, falando a Pedro, serás pescador de homens. Por que ele confiou a Pedro este serviço? Eu acho que principalmente porque ele não intestou Jesus, mas na tua palavra vou jogar as redes. Todo pescador costuma ser metido, principalmente quando ele pesca muito peixe, ele aumenta o tamanho dos peixes, aumenta o número dos peixes, né? Porque se empenhou, né? Saiu de casa, juntou colegas, fez matola, arrumou barco, tudo. E chega lá, não pesca nada. Volta enxaguado, né? Sem graça. Mas quando ele pesca, aí ele incha, né? Achando que foi tudo sua capacidade. Provavelmente foi a capacidade de pescar, mas principalmente foi a simplicidade dos peixes que vieram na sua rede, né? Ou a sua isca, ou o que ele propôs para atrair os peixes, foi bem acolhido. E aí ele teve uma pesca boa, volta felicíssimo para casa. Jesus gostou, em tua palavra vou jogar as redes. Então, a força da palavra, da docilidade à palavra do Senhor. Joga as redes em águas mais profundas. Ora, irmãos e irmãs, todos nós estamos a serviço dessa pesca, tá? Pescadores de homens. Significa o quê? Pescadores de pessoas, atraidores de pessoas. Para qual rede? Para qual barco? O barco de Pedro. Quem é o barco de Pedro? É a igreja, que está no mar do mundo, no mar da vida. Atrair alguém para este barco, ganhá-lo, é pescar. Então é preciso ter o quê? Aquela mesma docilidade de Pedro. Na tua palavra vou jogar as redes. A rede é o quê? É o anúncio do reino dos céus. Você quer participar do dom do reino dos céus? Então venha. Dê meia volta e venha. Isto é, converta-te, procura o agrado de Deus e venha. Este é o papel que a igreja está fazendo a vida inteira. Por isso o anel de Pedro é chamado anel do pescador. O ministério dele é o de pescar. Para sempre esse símbolo durou na pessoa do bispo de Roma, pescador de homens. Conquistador dos corações, como a gente fala de Santo Antônio, conquistador das pessoas, para ouvir o Evangelho e participar do barco de Pedro. Não sei se vocês se lembram, no começo da pandemia, o Santo Padre sozinho debaixo de um chuvisqueiro manso, lá em Roma,
Ele foi até diante do crucifixo milagroso, que livrou Roma muitas vezes da peste. E falando para o mundo, ele disse, ele estava sozinho, não tinha ninguém na praia. Mas ele falou para o mundo inteiro, estamos todos neste barco. O barco da vida, mas também é o barco dentro do qual nós podemos acolher o reino de Deus. Estamos todos neste barco. Naquele momento em que o Senhor provava a humanidade inteira com uma bela peste, para que revissem o caminho. E o Santo Padre deu o recadinho exato, estamos todos no barco. Então, irmãos e irmãs, que este Evangelho de hoje nos instrua e nos anime, e cada um descubra o seu lugar, o seu serviço, faça-o com alegria e generosidade. Na primeira leitura de hoje, tem um fato dos mais importantes do Antigo Testamento. Por volta do ano 740, morreu o rei Osias, que era leproso, por isso ele não podia reinar. Quem reinava no lugar dele era o seu filho, que era o regente, chamava Joatam. Quando seu pai morreu, aí ele pôde ser entronizado como rei. E como qualquer mudança de reino, tem festa. Lá em Israel, a festa era no templo, é claro. E lá no meio da multidão tinha um rapaz, certamente com uns 25 anos, chamado Isaías. E ele teve, a celebração era muito bela, certamente solene. Morreu o rei leproso, subiu seu filho para o trono, festa. Então ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto. E o Senhor sentado num trono elevadíssimo lá no céu. E o seu manto chegava até o templo e enchia o templo. E a cena era tão tremenda que as portas tremiam, porque aquele menino estava num arrobo. E ele viu o Senhor. É claro que Deus não se deixa ver. Ele viu o que era possível ver. E em torno do Senhor havia os serafins, que são anjos como se fossem chamas de fogo, que cantavam aquilo que nós cantamos todo domingo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Cantava o cântico que a gente chama seráfico. O cântico do ardor divino, não? E ele falou, nossa, estou perdido. Vi o Senhor. Significa, eu vou morrer. E eu faço parte de um povo extremamente rebelde, pecador. Se eu vi o Senhor, porque Ele está me chamando. Quer dizer, vai me levar. Estou perdido. No entanto, o Senhor mandou um serafim para o lado dele, levando uma brasa numa tenaz que ele pegou no altar. Passou a brasa na boca dele. Fica tranquilo, te lavei dos teus pecados. E aí ele escutou uma voz divina. Quem vai por nós? Quem vai por nós? Deus está sempre fazendo essa pergunta. Viu? Ao longo da história da igreja, milhares de homens e mulheres escutaram essa pergunta. E responderam. Eu vou. Mesmo com medo, você entender o que Deus quer. Quem vai por nós? Eu vou. Topou. Depois é claro que ele tomou consciência e falou, puxa vida, estou perdido. Agora estou perdido mesmo. Porque disse sim. Mas disse sim. Eu vou. Então, Isaías é sempre um modelo. Serviu o Senhor 40 anos.
40 anos de serviço. Qual serviço? Um dos mais importantes, a profecia. A profecia não é fazer adivinhação, é anunciar o que Deus quer falar para o seu povo. Descobrir o que Deus tem para falar e falar. É um dos serviços mais exigentes que a igreja tem. É este de falar o que Deus quer que te fale. Então, irmãos, o exemplo de Isaías nos incentive a ter disposição de responder: eu vou. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Vamos professar nossa fé. Creio em Deus Pai,